Obedecer, Senhor, encontrar
nesse exato momento, Senhor, peço a sua presença aqui para estar no meio de nós. E que tudo que nós viemos aprender aqui seja para a honra e para a sua glória. Senhor, nos conceda um culto maravilhoso, onde aqui o Espírito Santo vai falar. E onde as palavras que for faladas aqui, Senhor, possam tocar no nosso coração. E que nós possamos sair daqui preenchidos do seu amor. Senhor, esteja conosco durante todo este culto. Abençoe as nossas vidas e das pessoas que estão aqui presentes. Desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente prega daqui, a gente fala para os irmãos de uma forma mais solene, não é? Ou que a gente traz uma mensagem muito mais especial do que em outros dias, do que em outras circunstâncias. Parece que a gente usa a parte daqui, dessa parte mais embaixo, em uma programação que não é tão especial. Vocês já tiveram essa sensação? Vocês pensam assim como eu ou não? Eu quero dizer para vocês que todo culto é especial. Todo culto tem a sua importância. E seja aqui de cima, seja aí de baixo. Quando nós trazemos uma mensagem da parte de Deus, ela será sempre importante. Um dia desse eu estava vindo aqui para a igreja e meu amigo Orivaldo falou assim para mim: roque do céu, a mensagem está sendo pregada ali embaixo. Eu fiquei assim pensando, será que a mensagem é especial hoje? Então eu quero dizer para vocês, fiquei tentado a ir mais aqui para baixo e tal, talvez por causa dos irmãos que eu estou vendo aqui. E são pessoas muito especiais que eu vejo aqui essa noite. E essas pessoas, elas me convidam talvez a estar mais pertinho delas, mais pertinho de vocês, mais pertinho de cada um de vocês. Talvez eu me sinta um pouco mais acolhido, um pouco melhor. Mas eu quero dizer que Deus, Ele nos acolhe, seja aqui em cima, seja aí embaixo, seja sentado nos bancos, seja gravando a programação, seja utilizando, trabalhando com a sonoplastia ali onde o Danilo está. Deus está aqui essa noite e tem uma mensagem toda especial para você. Você já parou para pensar assim, o que me falta para eu alcançar o reino dos céus? Alguma vez você já pensou isso? Alguma vez já veio à sua mente a seguinte pergunta, a seguinte indagação: está faltando alguma coisinha e eu não sei o que é. Senhor, e você em oração você perguntou, né? Senhor, o que está faltando para eu alcançar a vida eterna? O que está faltando para eu entregar a minha vida completamente nas mãos de Deus? Você já pensou isso? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha completa noção, completa sensação de que entregou sua vida completamente a Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém que já está plenamente convicto disso. Não falta mais nada para mim. Jesus pode voltar hoje. Eu posso olhar para as nuvens do céu, hoje irei ao encontro de Jesus. Talvez eu esteja falando, no entanto, para alguém que pensa assim: não, está faltando alguma coisa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia então, lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, tá bom? Vamos fazer a leitura? Texto bem conhecido, tá? Esse texto aqui, para quem trabalha, para quem atua em pequenos grupos, e aqui eu vejo, parece que todo mundo aqui é membro de um pequeno grupo, não é? Tem alguém que não é membro de um pequeno grupo aqui? Não é membro, eu quero ver, não é membro de um pequeno grupo. Todo mundo é membro mesmo de um pequeno grupo. Opa, é o Leonardo, né? Leonardo, você não é membro de um pequeno grupo, eu vou te fazer um convite. Você pode se juntar a um pequeno grupo nosso, tá? Geralmente os nossos pequenos grupos da igreja se reúnem nas sextas-feiras. Todo mundo aqui praticamente é membro de um pequeno grupo. Então, vocês aqui... Onde que você mora, Leonardo? Me fala aí. Morada do Ouro. Rapaz, você mora bem perto da minha casa, hein? Vou te convidar a fazer parte do meu PTE. Mas você pode fazer parte de outro PTE. Parece que o mais próximo é o meu mesmo. Então se prepara aí. A gente vai fazer esse convite logo mais para você, tá? Semana que vem tem pequeno grupo a proposta, tá bom? E eu disse isso sobre pequeno grupo pelo seguinte: porque nós fomos ensinados de um protótipo de pequeno grupo pelo pastor Valmir a fazer o seguinte: quando a gente fazia as nossas meditações de pequeno grupo, ele sugere que a gente evite aqueles livrinhos que vêm preparados pela associação. E vocês podem pensar assim: puxa vida, o pastor Valmir, ele já foi presidente de campo, como que ele diz para a gente não usar aquele material? Sabe por que ele diz isso?
porque quando a gente prepara os nossos próprios estudos para ser feito em pequeno grupo, a gente tende a prepará-los com mais espontaneidade e permitir que as pessoas participem melhor do estudo da Bíblia. E o estudo realmente se torna um estudo relacional da Bíblia. E a sugestão do próprio pastor Valmir, na realidade de livros sobre como preparar lições em pequenos grupos, é que a gente pegue um texto bem conhecido. E o texto dessa manhã, dessa noite para a nossa meditação, é realmente um texto bem conhecido. É a história do jovem rico. Todo mundo parece que sabe um pouco de cor essa história, se não um pouco muito, não é? Vamos fazer a leitura? Versículo 17 do capítulo 10, então, de Marcos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não amarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu fiquei pensando aqui de plano em uma pergunta, né, uma postura ali tomada por aquele jovem, e depois a forma como a Bíblia se refere a uma maneira como Jesus lidou com aquela situação. Primeira coisa, ele vai ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que ele ajoelhou-se aos pés de Jesus. Eu vou perguntar para vocês: aos pés de quem nós costumamos nos ajoelhar? Seria comum se eu encontrasse um dia com o Orivaldo e caísse aos pés dele de joelhos? Seria meio estranho. Manuel, muito querido irmão Manuel, gosto demais do Manuel, é muito precioso para mim. Mas já pensou, Manuel, se eu vou ao teu encontro e caio de joelhos aos teus pés, mesmo considerando você um mestre, um professor de muitos assuntos, não só nas ciências jurídicas? O Manuel tem muita coisa a ensinar. E o Manuel também é uma referência espiritual. Já pensou se eu vou ao encontro de Jesus e caio aos pés de Manuel? Como que você reagiria, Manuel? Você acharia muito estranho, não é? Se eu caísse aos pés do José de Souza, o irmão José de Souza talvez olhasse para mim e falasse: levanta você daí, porque eu sou apenas um homem. Levanta você daí, que eu não sou Deus. Mas Jesus não fez isso. Jesus, quando aquele jovem, a Bíblia fala que o título é o jovem rico, ele já é identificado assim, e mais tarde no texto aqui diz que ele tinha muitas propriedades, mas ele possivelmente era uma pessoa muito conhecida de todos, pela sua riqueza mesmo. E muitas vezes nós conhecemos muita gente porque elas são ricas, porque elas têm muitas propriedades. Quem sabe por causa da roupa, chega alguém aqui na igreja, a gente já sabe que ela tem muitas propriedades. Quem sabe por causa do carro que ela veio dirigindo. Quem sabe por causa da fama que essa pessoa já possui, porque tem um supermercado, porque é dono de um escritório que presta serviço, que é muito conhecido na região. E quando essa pessoa chega, todo mundo sabe que se trata de uma pessoa que tem muitas propriedades, de uma pessoa rica, não é? E essa pessoa rica caiu aos pés de Jesus aquela noite. Ela caiu aos pés aquela noite, não. Já atropelei aqui as horas daquele dia, e era um dia, né? E ele caiu aos pés de Jesus. Jesus ia caminhando, e ele caiu aos pés de Jesus, e ele faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antes disso, voltando para cair aos pés de Jesus, por que Jesus não estranhou? Por que Jesus não falou: levanta que eu sou um homem igual a você? Por que será que não aconteceu essas coisas? Vocês sabem? Alguém se arrisca a dizer por quê? Porque Jesus era Deus. É Deus. Jesus tinha certeza de quem ele era.
Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Muitas vezes na Bíblia, antes mesmo desse episódio, se você olhar aqui um pouco antes, no livro de Marcos, você vai ver então que Jesus se identifica como o Filho do Homem. Principalmente nos livros de Daniel, né? Daniel e Ezequiel, aparece o Filho do Homem, então o Filho do Homem em Ezequiel como o profeta mesmo, mas o Filho do Homem em Daniel é uma identificação de Jesus. É uma forma de apresentar, do Messias, aliás, o Filho de Deus. Então, aquele que se ajoelhou diante de Jesus, ele também, o próprio Jesus sabia disso, que ele era Deus, mas aquele homem que cai de joelhos aos pés de Jesus, dá a impressão, o texto parece que deixa bem claro, que ele também sabia que Jesus era quem? Era o Filho de Deus. Eu quero desejar ardentemente que o Filho de Deus entre na sua vida essa noite. Amém. Quero desejar ardentemente que você também o reconheça como Filho de Deus, que você caia de joelhos aos pés de Jesus. Amém. Nós precisamos cair de joelhos aos pés de Jesus agora, no momento em que nós vamos ter uma meditação mais profunda da palavra de Deus também. Isso que eu estou fazendo aqui essa noite, queridos, vocês estão vendo já aqui, a minha roupa nem é de pregador, tá? Sabe por quê? Porque a nossa pregadora de hoje é a irmã Edna, tá, irmã Edna? Você vai vir aqui pregar para a gente, pode vir, continue esse sermão. Essa aqui foi só uma introdução, que Deus nos abençoe nesses momentos que se seguem. Queridos, boa noite. Boa Vamos noite. orar? Coragem. Bendito e eterno Deus, quão misteriosos, insondáveis, magníficos são os teus pensamentos e o teu agir na nossa vida. Obrigado pelo irmão Roque ter iniciado o nosso culto, já ter aquecido o coração de cada irmão que aqui está. E agora, Senhor, se essa oportunidade está na minha mão, que seja mediante o agir e o querer do Espírito Santo. Amém. Deus, que ao abrir a tua palavra, Jesus entre em nós, como o irmão disse, que ele fique em nós e que nós possamos ser lavados pelo poder regenerador da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos começar a nossa mensagem do final para o começo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Um tempinho para vocês também acompanhar. Todos encontraram? Como foi o dia de vocês? Foi bom, né? Não foi bom? Foi maravilhoso. Porque se você está aqui agora, é porque você está acima, o seu nível é além das dificuldades, está além das provações, além das tristezas diárias, né? Então foi um dia maravilhoso, não foi? Queridos, nós vamos ler, e a nossa mensagem, ela está do final para o começo, a gente vai ver o fim primeiro. E capítulo 7, verso 9, a Bíblia diz: só um momento. Eu vou pedir ajuda porque a minha Bíblia em casa eu conseguia ler, mas aqui eu não estou conseguindo. Alguém, por favor. 7, verso 9. 7, 9. Pode se levantar e Apocalipse ler. 7, 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, vi que eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha, alguém viu a gente. Alguém há muitos anos viu a gente. Quem, João? João. Foi dada a João a visão de quem? De nós. Da gente diante de quem? Jesus. O trono de Deus. O trono de Deus. E como eram nossas vestiduras? Brancas. Brancas. E todas em comum, brancas. Irmão, pode ler o verso 13 também? 13. Para continuarmos essa história? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, essa história então continua confirmando que essa grande multidão com vestiduras brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Eu disse que nós iríamos começar do final para o começo, porque esse é o desfecho da nossa história. Esse é o fim. Então nós somos tão privilegiados que nós vivemos sabendo qual é o nosso fim. Olha, quantos filósofos se debatem acerca da vida, o que é a vida, como surgiu, para onde vai, o que será de nós, mas o povo de Deus já tem o final revelado. Nosso fim já está correto. Alguém já nos viu, João já nos viu. E para confirmar ainda um outro verso sobre essa história, Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Eu vou tentar ler esse verso porque eu já sei ele de cor. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos, tem um verbo muito importante nesse verso, no início do verso, que diz assim: bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Acertei? Acertei. Não. É os que Lavam. É um presente. É um tempo presente. É um processo. Irmãos, nós sabemos o fim. Nós sabemos que os que estão com vestes brancas, na visão de João, estão diante do trono de Deus. E aqui no final, em Apocalipse 22, 14, aqui nos fala do processo, porque é os que lavam. Então não acabou, estamos no processo de lavagem. E hoje eu escolhi esse tema e me permitam falar, porque sempre que eu venho aqui eu falo a mesma coisa. É uma mensagem da sala 57, um culto que acontece desde 2019 às 4 horas da manhã, pelo Zoom ou pelo YouTube. Eu acredito que vocês já receberam o link. Quem já recebeu o link da sala 57 alguma vez? Irmãos, alguns já receberam, nunca entraram. Outros entraram algumas vezes. Outros continuam entrando e assistindo. Todos os dias. É uma escola. Eu passei a entender essa escola, esse culto da madrugada, como uma escola para profetas. Mas não é os profetas que ainda aguardam novas mensagens de Deus, mas é os profetas que sou eu e você, que estamos no processo de lavagem das nossas... Está funcionando? Meu microfone? O processo de lavagem das nossas vestes pelo sangue do Cordeiro. Porque o Apocalipse fala que os felizes desta terra lavam as suas Microfone vestes com fio para ela, no sangue microfone sem fio do está Cordeiro. com Queridos, bateria vocês fraca.
bateria. Vocês já viram como que no sítio, há muito tempo atrás, se lavava roupa? No rio, né? E as roupas eram batidas na pedra, na tábua. Era como se fosse uma briga, né? Se tivesse várias mulheres juntas lavando roupa, era pá, pá. Se quem não entendesse, diria que estariam brigando. Eram as peças de roupa sendo lavadas. E não eram só esfregadas ali, elas também eram deixadas ao sol para aquarar, alguma coisa assim, né? Aquarar. Era um processo para as roupas ficarem bem branquinhas. E todo mundo sabia em casas que tinha bebê, porque o varal era cheio de fraldas, né? Alvas como a neve, porque passaram por aquele processo terrível de batida, esfregão, sol, para elas ficarem limpas. E eram tudo com sabão de pedra. Eu ia para o rio, para uma sanga, né? No sul era sanga, que é um riacho correntoso, ou um açude. E ali naquele rio eu tinha a minha missão de lavar roupa. E não era só o lado certo que se lavava, tinha que virar o avesso também. As calças jeans lavava tudo, a cada perna, esfregando, esfregão, esfregão. Aí depois minha mãe falava, agora tu vira do avesso, porque vai ter que esfregar mais o avesso. E todas as vezes era esse processo. Lavava uma vez, estava bom? Não. Roupa a gente usa, então tinha que lavar de novo. Irmãos, nós estamos numa grande máquina de lavar. A Bíblia ela enfatiza várias vezes essa metáfora de que os santos, os salvos, estão com as suas vestiduras brancas como neve diante do Cordeiro. E aqui Apocalipse diz que bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, é um processo confortável? É um processo suave? Essa lavagem? Como que é as roupas colocadas na máquina? Gira, gira para um lado, gira para o outro, velocidade mais rápida, velocidade mais devagar. Aquela movimentação ultra mega veloz de centrífuga. E você tira a roupa de lá e ela está totalmente limpa. Gira, 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 ela ficou limpa. Não. Olha para a gola das camisas para ver. Nós somos feitos de barro, né? Aí as nossas roupas também ficam a terrinha lá grudada na nossa roupa, porque o nosso clima, a nossa atmosfera tem sujeira, nós sujamos. Então nem a máquina, com todo aquele rebolado dela, consegue deixar uma roupa totalmente limpa. Ah, se a lavadeira não pegar e uma escova, ó, esfrega punho, esfrega gola, esfrega barra para ficar limpa. Senão, ela não ficou limpa. Queridos irmãos, essa alegoria mostra uma coisa muito importante. A Bíblia ela traz algo muito importante sobre o processo de lavagem. O processo de lavagem da nossa vida espiritual. Irmãos, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Quando nós tomávamos, hoje nós, os europeus e até nós hoje, às vezes a gente só, aquele banhozinho, né, que tem todos os produtinhos, lava ali, né, às vezes tem a banheira de hidromassagem, você toma aquele conforto, você sai dali cheirosinho, né? Às vezes o bebê, em alguns momentos, você só passa o lenço umedecido, passa um perfuminho, passa um talquinho e tá tudo bem. É uma boa lavada? O que vocês acham? Lavou direitinho? Não, não lavou muito bem. Só limpar não é lavar. Queridos, o banho de antigamente, agora vamos ver quem vai se lembrar das suas mamães. Quando pegava a gente depois de uma tarde correndo e brincando na rua, os dedões tudo sujos, as unhas tudo encardida, ela pegava a gente, colocava debaixo da água, da banheira, lá do tanque, sei lá da onde, e haja esfregar. Parecia que para minha mãe só quando estava vermelha, a pele estava limpa. Atrás da orelha, e puxava, não era aquele lavarzinho assim, não. E a bucha, irmão? A bucha era aquela bucha vegetal. Quando a bucha estava nova, aquilo ardia na pele, parecia que ia arrancar. Se a gente saísse do banho naquela hora e passasse o álcool, ninguém aguentava, de dor na pele. Porque o banho da nossa mãe era para a gente ficar limpo. Não era um lencinho umedecido, não. E a escova de lavar roupa nas unhas do pé? Era assim, ó. Era assim que lavava a unha dos nossos pés. Então era um processo doloroso o banho. E quando a gente saía
do banho, a gente, misericórdia, que banho foi esse, minha mãe? Até que a gente cresce e aprende a tomar banho sozinho. Queridos, o lavar de Deus, às vezes, é doloroso. Sabe, queridos? Manete, às vezes a gente quer o colo, né? De Deus. A gente quer o abraço de Deus. E sabe o que Deus dá pra gente, irmão? Esfregão. Porque às vezes tem mancha. E aí tem que esfregar. E o esfregão dói. O esfregão é doloroso. Queridos irmãos, a palavra diz que nós somos vestidos de justiça. Nós somos vestidos de força, vindas do céu. Mas esse processo não é um processo fácil. Não é um processo confortável para nós. Aqui na terra, gente, nós estamos numa grande máquina de lavar. Nós somos sacudidos, nós somos esfregados, nós somos batidos na rocha, que é Cristo, para ficar limpo. E aí? Fiquei limpo hoje, vou ficar limpo para todos os dias? Todo dia vou estar limpo agora? Amanhã lá, dá-lhe outro esfregão, dá-lhe outra lavada, porque nós estamos num mundo sujo. Vivemos com pessoas sujas e somos sujos também. Então todo dia nós temos que ser lavados. Às vezes a gente não consegue entender por que nós somos sacudidos, por que nós temos tanta aprovação, tanta dificuldade, por que o irmão nos critica? Irmãos, você sabe o que é mais difícil, irmão, e mais triste? É que muitos não aguentam a lavada. Muitos não suportam o esfregão e desistem. Nós vamos ler Tito, sobre esse processo de lavar regenerador do Espírito Santo. Nós vamos ver Tito, capítulo 3. Irmãos, Tito é bem pequenininho. Se vocês procurarem, até parece que Tito não está na Bíblia, né? Na tua Bíblia, mas está. Depois de 2 Timóteo, você vai conseguir encontrar Tito. Tito, capítulo 3. Até aqui a minha Bíblia parece que já tiraram o Tito. Não, está aqui. Eu vou tentar ler, mas eu estou com muita dificuldade na visão. Tito 3, verso 3 ao 7. Por favor. 3, verso 3 ao 7. 3 ao 7. Pode ir, irmão Roque. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, senão por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso, irmão, amém. Queridos, antes nós éramos como? Desobedientes. Irmãos, fique feliz por algo muito, muito, muito bom que eu vou dizer isso agora para você. Hoje você é mais limpo que ontem. E Tito, ele confirma isso, né? Esses versos, eles vêm nos falando de um lavar regenerador. De quem? Do Espírito Santo. Queridos, imagine Jesus com seus discípulos. Jesus sabia que o processo era doloroso. Ele sabia que a esfregada iria doer. E ele não podia levar Pedro, filho do trovão, com ele.
Pedro tinha que ser esfregado muitas vezes. Tomé tinha que ser lavado, tinha que ser chacoalhado, tinha que ser parado no sol para ficar pronto. Jesus ele teve que subir sem nenhum dos seus discípulos, porque todos careciam do lavar regenerador do Espírito Santo. E foi mediante essa necessidade, porque estamos no mundo sujo, é que ele prometeu o Espírito Santo. E queridos, essa máquina de lavar, ela tira as manchas mais encardidas do nosso ser. Pode até nos matar. Jesus, ele falou para os fariseus, quando criticaram, que eles eram sepulcros caiados. Por fora estavam tudo limpinho, né? O banho deixaria eles limpos, mas por trás da beca tinha ossos de imundícia. É assim que está o ser humano. A Bíblia diz que o etíope não pode mudar a sua cor. O leopardo não pode arrancar as suas manchas. Querido irmão, você também não pode tirar as suas manchas. Eu não posso. Irmãos, é triste quando a gente vê pessoas existindo no meio do caminho, porque não aguentam o esfregão de Jesus. Nós temos visto pessoas ficarem no caminho, saírem da igreja, porque dizem: não, depois que eu comecei a minha jornada, depois que eu pedi o Espírito Santo, as coisas pioraram. Está mais difícil agora, e eu não estou suportando. E às vezes nós saímos, nós pedimos para Deus dar um tempo, não esfregar tanto não lavar muito, já fez feridas, já sangrou, já doeu, né, irmão Zé Maria? Às vezes, irmão Zé Maria, eu quero falar para o Senhor, que seja o Espírito Santo te acalentando. Às vezes uma enfermidade é um processo de esfregão na nossa alma, e a cura é o dom imerecido do Espírito Santo para nós, para dizer para nós assim: você agora recebeu a cura, porque hoje você está mais limpo que ontem, porque eu quero que os seus hábitos sejam mais parecidos com os de Jesus. Às vezes, irmão, eu recebo uma crítica, todos nós sabemos que eu recebo, mas querido irmão, é o processo de lavagem. E uma crítica para mim hoje é entendida como o lavar regenerador do Espírito Santo, e que eu preciso desse processo. Eu preciso salvar minha família, eu preciso interceder pelos meus filhos. E se tem algum irmão que não importa a forma como falou, mas de alguma forma fez com que eu compreendesse que eu estou na máquina de lavar, e que às vezes eu tenho que ser batida na rocha, e que o sabão é o sangue do Cordeiro, e que eu tenho que ficar mais limpa do que ontem, e que hoje eu tenho que dar melhor testemunho de meu Jesus. E outra coisa, irmãos, que essa mensagem vem mostrar para nós, de Tito 3, verso 3 ao 7, queridos, eu já escrevi esses textos, e eu queria muito fazer uma moldura, eu queria pôr na parede do quarto. Tito 3, verso 3 ao 7. Esses versos, irmãos, é para que a gente todos os dias entenda que a mancha que não saiu ontem da minha roupa, hoje Jesus pode dar mais esfregão nela, e esse esfregão pode arder, mas é preciso, e eu não posso desistir. Irmãos, não dá mais tempo de desistir. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós desistimos, quando nós desanimamos,
irmãos, quando nós abandonamos a nossa vida, fica vazia, e quando antes tinha apenas um espírito nos atormentando, agora vem muitos outros, vem 7. E voltar é muito mais difícil. Eu temo na vida daqueles que estão deixando, porque como eles vão voltar? O esfregão vai ser mais dolorido, o escovão de Jesus vai ser mais dolorido. Por isso, irmãos, que nós aceitemos todos os dias o lavar generador do Espírito Santo. Queridos irmãos, Jesus está bem pertinho de voltar. Às vezes a gente diz, depois eu tiro essa mancha. Às vezes é um pecado cariciado desde a nossa infância. E aquela mancha, sabe quando uma mancha ela fica cada vez mais forte? Para tirar, nem vem, não tira mais. Então a gente sabe que se a gente permitir que Jesus lave essas manchas fortes, endurecidas nas paredes da nossa mente, do nosso coração, que esse hábito vem nos impedindo que o Santo Espírito nos usa, vamos clamar pelo esfregão de Jesus, para que a nossa vida fique a cara dele, branca como ele é. Queridos, ninguém vai estar diante de Jesus sem vestes brancas. Ninguém. E essa lavagem é agora. Eu tenho conversado com uma pessoa que teima em dizer que quando Jesus voltar, é que o processo vai ser transformado, vai ser concluído. Até certo ponto sim, porque quando Ele nos dá uma nova vida, vai ser incorruptível, né? Nós vamos nos vestir da incorruptibilidade, mas uma coisa Apocalipse fala para nós, é que nós somos felizes se nós estamos lavando a vestimenta no sangue do Cordeiro. Então isso é para hoje, não é para amanhã. Não é para Jesus, para esperar Jesus voltar, para que Ele tire meus maus hábitos, meus vícios. Eu não vou vencer esse vício não, Edna. Não, deixa que Jesus resolve, quando Ele vir, Ele vai tirar. Querido irmão, querida Edna, o teu vício tem que ser tirado hoje. E não é você que vai usar o Espírito Santo para que você vença, é Ele que vai te usar. E nós temos que orar para que nós tenhamos capacidade de suportar o poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, lá, Ellen White, eu quero ler para a gente concluir essa parte, se eu conseguir ler aqui, de Ellen White. Tinha muitos versos, Ellen White, mas eu vou parafrasear, tá? Ela diz que nós somos a Cristo, desejado de todas as nações, página 672 diz: Cristo nos prometeu o dom do Espírito Santo da mesma maneira que Ele fez aos primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, elas são dadas sob condição. E qual foi a condição para o Espírito Santo estar sobre os discípulos? Pedir e esperar. Queridos irmãos, nós não devemos cansar de esperar. Irmão, mas eu não vejo mudança. Eu tenho orado, mas não mudo. Eu não consigo sentir, eu não consigo ser diferente. Queridos irmãos, é orar, pedir e esperar. E não vamos esperar que o Espírito Santo venha no futuro. Você vai à nossa igreja como está, o Espírito Santo está aqui, já sabemos que está. Então vamos ficar assim tranquilos, porque lá no futuro vai vir a chuva serôdia. Irmãos, o povo de Israel deveria ficar 40 dias às portas de Canaã, mas eles duvidaram, eles reclamaram e eles não quiseram entrar. O medo fez com que eles ficassem 40 anos. Queridos, enquanto a gente acha que o dom do Espírito Santo em chuva, queridos, é chuva, é torrencial, não é gotas, venha só no futuro,
receberemos. Não receberemos. Ah, você já ouviu alguém dizer assim: Jesus vai voltar em nossa geração? Já ouviu? Já ouviu alguém falando isso? Eu já. E eu quero que Jesus volte em nossa geração. Mas nós temos que pedir. O Espírito Santo derramado torrencialmente sobre nós, sobre a nossa igreja. Queridos irmãos, para concluir, Tem que ser diário. permita que Jesus te lave, que cada dia a tua veste de alma fique mais limpa do que o dia anterior, e permita que o Espírito Santo te use para fazer o que Ele quiser e não o que você, não o que eu, Edna, quero fazer. Eu vou concluir e eu quero que o que eu sonhei seja também uma mensagem para você. Eu fiquei chateada esses dias. Que chateação besta diante de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão infinito em amor. Eu tenho vergonha de mim mesma. Eu quero dizer para vocês que eu estou com vergonha de mim por me chatear, por não ter capacidade de ouvir uma repreensão. Quem sou eu então para estar pronta diante de Deus, se eu não sou capaz de ouvir alguém me repreendendo? E eu falei: eu vou sair daqui, eu vou lá para uma igreja. Eu faço parte do hall de membros ali do CPA 2. Mas eu vim para cá porque eu senti um desejo muito grande de estar com as meninas no ministério infantil. E aí esse dia eu falei: não, eu vou voltar para o CPA 2. E fiquei chorando. Irmãos, eu já chorei tanto. Eu já chorei porque eu falei para Jesus: Jesus, eu não aguento mais provação, eu não aguento mais dificuldade, eu não aguento mais crises. E depois desse choro eu tive um sonho, e que eu entrava bem aqui, eu estava na porta da igreja, e tudo aqui era muito visível no meu sonho, era tudo muito real. Só que não tinha nenhum de vocês entrando na igreja, eram pessoas diferentes. Eu não sei por que esse sonho veio dessa forma, mas eram muitas pessoas entrando, chegando. Era um sábado de manhã e eu estava ali perto das meninas, algumas pessoas, homens, mulheres, que estavam na recepção. E aí entravam, sabe aquele barulhinho de papagaio descendo numa árvore? Era um monte de criança. Todas contentinhas entrando ali pela escadinha e corriam direto para aquela sala ali. E eu ficava bem assim, estática. Eu tinha um sentimento de raiva, de ressentimento. E eu estava bem assim, ó. E todo mundo passava. Todo mundo passava por mim e as crianças entravam ali. Aí algumas pessoas chegaram em mim uma por vez. Primeiro uma pessoa chegou: Edna, as crianças estão te esperando, você não vai lá ensinar? Eu falei: você não vai lá ensinar? E eu disse: não vou. Outra pessoa vinha e falava para mim: Edna, as crianças estão todas lá, você não vai lá ensinar? Eu disse: não vou. De repente uma moça saiu daqui, passou pelaquela porta e foi até onde eu estava e disse assim: não precisa você ir. Eu vou lá contar histórias para ela. E aquele sorriso é aquela coisa. Ela tinha um brilho, ela tinha uma energia, ela tinha um olhar radiante. Parecia que ela, sabe, saiu da presença de Deus. E ela subiu ali para a sala. E o cenário subiu da minha frente. E tudo sumiu. E por, não sei, um tempo psicológico aí, eu fiquei estagnada com aquele mesmo sentimento de raiva, aquele mesmo sentimento de tipo, eu não vou mais fazer isso. E eu acordei com esse sentimento. Mas logo em seguida a esse sentimento começou a me bater uma tristeza muito grande. Uma tristeza de dizer, de pensar assim: mas puxa vida, era para você estar lá. Era você que foi chamada. E o seu não foi com tanta raiva. E aquele brilho do olhar daquela moça te incomodou tanto, porque ela foi. E você ficou aí na escuridão. E me deu uma tristeza por vários dias. Eu passei uma semana inteirinha nessa tristeza. Depois eu pensei assim: sabe, Deus, o Senhor tem missão pra gente. Tem tempo, tem espaço e tem pessoas. Não pense, irmão, que você não precisa vir à igreja, porque você pode adorar Deus na sua casa. Não pense que você pode sair daqui e você pode ir em qualquer outra igreja, porque em qualquer outra igreja tá bom.
espaço para a gente agir, para que o Espírito Santo haja em nós. E uma coisa eu vou dizer, irmão, se hoje a gente rejeitar o chamado, Ellen White viu no final dos dias aquela fileira e os filhos de Deus saindo, abandonando, voltando para o mundo, dizendo tchau. E lá do mundo vindo outros. E ela disse: os que vinham tomavam lugar. E a Bíblia diz: cuide para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a gente vai começar essa semana com esse maná dos céus. Esse maná que se chama sabão. Vamos pegar o sabão de Deus que nos limpe. Não vamos ter medo das provações, não. Não vamos ter medo da doença. Não vamos ter medo do luto. Eu tenho medo do luto, irmãos. Eu morro de medo. Eu falo: Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir passar por um luto, Senhor. Mas olha, vamos pedir a Deus que a gente tenha força para passar o que for, porque tudo que formos passar, entendam que estamos num processo e que o nosso final já foi revelado, que o final já foi escrito para nós. Esse é o nosso privilégio, que as nossas vestes são lavadas numa grande máquina. Nós somos chacoalhados, somos esfregados, somos batidos, somos jogados ao chão, jogados ao sol, e no final ficaremos limpos. Amém. Amém. Que a nossa semana seja assim. Amém. Pedindo essa força de Jesus, para não importa o que passarmos, não olhemos para trás, que a nossa coroa está bem pertinho e que Jesus está muito perto de voltar. Amém. E que o Espírito Santo nos use para completar a obra, porque a volta de Jesus é condicional a nós. Se nós trabalharmos, se nós levarmos o evangelho a todo mundo, então virá o fim. Esse então é a condição. Se o evangelho ser pregado, Jesus voltará. Então que nós fazemos isso em nome de Jesus. Vamos levantar e vamos orar. Nosso grande Deus, meu Senhor, quantas vezes nós desistimos? Deus, quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão, porque olhamos para a gente sem simpatia, porque a gente não se sentiu bem, e a gente quis voltar, a gente quis sair fora, a gente quis não se comprometer contigo. Querido Deus, quantas vezes nós já fomos covardes, quantas vezes nós pedimos colo, nós pedimos abraço, mas o Senhor nos olha como um Pedro, duro, áspero, inchado, e o Senhor precisa lavar, o Senhor precisa esfregar. Querido Deus, que em meio às tristezas, dificuldades da nossa vida, a gente te olhe, Senhor, te olhe com mais fé ainda, de que todo esse processo é para que nós estejamos prontos para te encontrar, porque as bem-aventuranças dizem que só os limpos verão a Deus, e nós queremos ver o teu rosto, Jesus, nós queremos te contemplar com pureza, e só a tua veste, o manto de justiça de Cristo, é que nos dá esse direito de estar na tua presença, entrar na cidade pelas portas. Querido Deus, nós estamos em poucos números aqui hoje, mas que seja, Pai, de pessoas fortalecidas, unidas, e que se a gente precisar repreender alguém, que se a gente precisar ser repreendido, que a gente seja humilde, que a gente seja simples, Pai, como um filho, como um cordeiro, como uma ovelha diante de um pastor, para que a gente possa, Senhor, ser melhor, ser mais limpo a cada dia. Amém. Perdoa-nos, a Deus, por todas as vezes que nós não queremos ser lavados, e nos ajude a vencer, Pai, que nossos filhos vençam, que nossas famílias vençam, que aqueles que estão longe vençam e venham para nós. Aceitem, Pai, o processo doloroso
do lavar regenerador do Santo Espírito. Amém. Assinado por Jesus que nós oramos. Amém. Amém.